ninguém vai vir te salvar. E quanto mais cedo entende isso, mais cedo a vida começa a mudar. Porque enquanto existe a esperança de que algo vindo de fora vai resolver tudo, nada muda de verdade, a vida fica presa em espera, sem prazo, sem certeza, sem fim. E o problema não é só estar parado. O problema é estar parado, achando que está no caminho certo. Você não percebe quando isso começa. Não existe um instante claro em que tudo muda. Isso vai crescendo aos poucos, pequenas decisões deixadas para depois, pequenas responsabilidades evitadas, pequenos desconfortos ignorados e quando percebe, a espera já virou rotina. Espera o momento ideal. Espera o dia ideal. Espera se sentir melhor. Mas esse momento nunca aparece. E então o ciclo começa, vem a vontade de mudar, a promessa de começar, mas nada acontece. Ou existe um começo e logo tudo trava. E depois disso vem a sensação de voltar para o mesmo ponto, com mais frustração, mais dúvida e menos confiança. E, com o tempo, isso começa a pesar, não só no que foi deixado de fazer, mas na forma como tudo começa a ser sentido. Já não é só uma tarefa esquecida, é a sensação de perder a confiança. E isso acontece em silêncio, gerando desgaste interno. Você não está esperando porque precisa, você está esperando porque se acostumou a adiar, se acostumou a negociar consigo mesmo. Se acostumou a não sustentar o que começa. E quanto mais você repete isso, mais difícil parece sair. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Nada disso muda. Enquanto você continuar esperando nada. Nem sua disciplina, nem sua confiança e, muito menos, a sua vida. Ninguém está vindo te salvar. Não existe um momento mágico, não existe uma versão futura sua que vai resolver tudo. E também não existe uma motivação permanente que vai te carregar. E quando você realmente entende isso, o silêncio muda. Porque não tem mais para onde fugir. Não tem mais desculpa confortável, não tem mais justificativa que alivie. Só tem você e o que você decide fazer a partir daqui. E é aqui que muita gente trava. Porque aceitar isso assusta. Assusta perceber que tudo depende das próprias escolhas. Assusta perceber que ninguém vai fazer isso no seu lugar. Mas ao mesmo tempo, entender e aceitar isso é o que te devolve o controle. Agora, antes de continuar, se isso tá fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo não é sobre motivação, é sobre consciência. E se você quiser continuar essa jornada além dos vídeos, as informações do meu Instagram vão aparecer na tela. É lá que eu compartilho pensamentos, reflexões e conteúdos que complementam tudo isso que você está ouvindo aqui. E comenta aqui embaixo qual é a verdade que você já entendeu, mas ainda está tentando evitar, agora que chegou até aqui. Isso já mostra muita coisa, porque muita gente evita esse tipo de conversa, evita olhar para esse tipo de verdade. Mas você continua aqui. E isso já é um começo. Porque o instante em que para de esperar é o instante em que algo real começa. Não precisa parecer perfeito, também não precisa parecer bonito, só precisa ser verdadeiro e criar algo real. É diferente do que muita gente imagina. Não existe empolgação o tempo inteiro. Também não existe reconhecimento o tempo todo. Existe repetição, existe silêncio, existe constância. Existe um tipo de desconforto que muita gente evita, não porque seja impossível suportar, mas porque ele pede mudança, pede atitude, pede responsabilidade. E durante muito tempo, a saída foi fugir disso aos poucos. Distrações, justificativas, pequenos acordos consigo mesmo, coisas que parecem pequenas, mas mantêm tudo no mesmo lugar. E o mais perigoso nisso tudo é não perceber o que está acontecendo, porque tudo parece fazer sentido, parece justificável e, por vezes, até parece certo. Hoje não é o melhor momento, amanhã vai ser diferente, depois eu faço do jeito certo. Mas no fundo, a verdade já é conhecida. Nunca foi sobre o momento, é sobre
fugir do desconforto de agir. E esse padrão acontece em silêncio, porque ele não impede sonhos, não impede planos, não impede a vontade de mudar. Ele só trava uma coisa: a capacidade de continuar. E sem continuidade, nada ganha força, nada evolui, nada muda. Em algum momento, vai ser preciso parar de fugir. Vai ser preciso aceitar que o problema não está no mundo. Não é falta de oportunidade. Não é falta de capacidade. É falta de constância. E constância não vem de fora. Ela vai sendo criada aos poucos. Você não precisa de mais informação. Já existe clareza sobre o que fazer. Talvez não exista resposta para tudo, mas existe o suficiente para começar. E mesmo assim, nada acontece. E isso não é falta de conhecimento, é falta de decisão. E aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto existe busca pela solução perfeita, a ação continua sendo deixada para depois. Mas existe uma coisa que realmente muda o jogo: agir, mesmo sem perfeição, mesmo incompleto, mesmo com desconforto. Mas agir. A vida não muda só nas grandes decisões. Ela muda nas pequenas escolhas do dia. Na escolha de levantar mesmo sem vontade, na escolha de fazer, mesmo nos dias difíceis, na escolha de continuar, mesmo quando tudo parece lento. São essas escolhas que mudam o rumo da vida e mostram quem você está se tornando, porque no final, tudo volta para a identidade. A mudança não acontece só nas ações, ela começa na forma como você se vê. Ainda existe a visão de alguém que tenta, de alguém que começa, mas não continua. De alguém que depende de motivação e enquanto essa visão continuar, os resultados vão seguir o mesmo caminho. Mas identidade não fica parada, ela vai sendo criada aos poucos. E tudo começa a mudar quando existe uma atitude diferente, mesmo sem sentir mudança no começo. É aqui que muita gente trava, porque espera sentir primeiro, quando na verdade, o movimento vem antes da sensação. Ninguém acorda disciplinado, ninguém muda de repente, tudo vai sendo criado aos poucos. No desconforto ou na repetição, na decisão diária de continuar, isso é código da disciplina. E quando tudo começa a fazer sentido, alguma coisa muda. Não no mundo, não nas circunstâncias. A mudança acontece por dentro. E é essa mudança que começa a definir o próximo passo. Existe um momento na vida em que tudo começa a mudar, momento em que fica impossível continuar igual, não porque tudo deu errado, mas porque finalmente existe clareza. O padrão aparece, e depois que isso acontece, já não existe como fingir que nada foi visto. As desculpas perdem força, as justificativas também. E talvez esse momento esteja acontecendo agora. Enquanto escuta isso, alguma parte dentro de você reconhece tudo. Lembra das promessas feitas, das vezes em que existiu vontade de mudar, mas nada mudou de verdade. E isso não é confortável, mas é necessário. Porque a partir daqui, as coisas mudam. Já não existe como voltar atrás. Agora existe clareza, já existe entendimento, e isso deixa uma coisa simples. Agora está nas suas mãos. Ninguém vai criar disciplina por você, ninguém vai obrigar, ninguém vai lembrar disso todos os dias. No final, existe só uma escolha: fazer ou continuar exatamente onde está. E aqui está a diferença entre quem muda e quem continua no mesmo lugar. Não é talento, não é sorte, é decisão. Uma decisão simples, mas difícil de manter. Não precisa esperar terminar esse vídeo, não precisa esperar amanhã, também não precisa esperar se sentir pronto. Existe uma coisa que já está clara e que precisa ser feita. E no fundo, você já sabe o que é. E agora existe só uma pergunta: vai fazer ou vai deixar para depois, mais uma vez? Porque toda vez que deixa para depois, reforça quem está se tornando, e toda vez que age, constrói quem quer ser. E essa construção não acontece só nos grandes momentos, ela acontece agora. Não é só sobre mudar a vida, é sobre criar uma nova identidade. E identidade precisa de prova. Pequenas ações no dia a dia, pequenas ações que se repetem, pequenas ações que continuam. É assim que a mudança ganha força. Então aqui vai
o desafio. E não vai ser fácil, mas é simples. Nos próximos 7 dias, escolhe uma ação, só uma. E faz, todos os dias, sem quebrar esse acordo. Não importa se tá cansado, não importa se não quer, não importa se ainda não vê mudança. Só faz, porque não é sobre resultado. É sobre mostrar para si mesmo que já não é a mesma pessoa, a pessoa que parava no meio. E se esses 7 dias mudarem alguma coisa, existe um próximo passo, um protocolo de 21 dias, que pega o que começou agora e transforma em rotina. Não é motivação, não é teoria. É uma forma diferente de seguir, para mudar o padrão que faz tudo voltar ao começo. As informações estão na descrição, porque no final, ninguém vai vir te salvar. E isso nunca foi o problema. O problema sempre foi continuar esperando. Agora existe clareza, e a partir daqui, a escolha é sua, decidir quem vai ser. Mas antes de sair, preciso deixar uma pergunta. Já usou falta de tempo como motivo? Não tenho tempo, minha rotina não deixa. Depois eu faço. No vídeo seguinte, vou mostrar o que realmente está acontecendo. O problema não é o tempo, o problema é a escolha. E essa diferença muda tudo. Te vejo no próximo vídeo.